azwa lokumu po taza malamu. Na verdade, Deus seja louvado porque é bom. Tango nyonso tokotatolaka bolamu ya Nzambe na bomoi na biso. Testificaremos a bondade de Deus nas nossas vidas. Tala ndenge mboka na biso mvula ebandai kobanda lobi. Vê como a chuva começou desde ontem. Pe lelo oyo ebeti lisusu. E hoje também. Kasi ngai na yo toye kokumisa Nzambe. Mas tu e eu viemos louvar Deus. Bien-aimé ezali ngolu, ezali pambate. É graça, não é em vão. Nzambe ayebaki. Deus sabia. Yango tango nyonso. Por isso sempre Esengeli kaka toyaka kuadoraka Nzambe. é preciso virmos adorar. Yango apôtre Paul alobi. Isso que o apóstolo Paulo diz. Ezali kambu ya climate kobanga climato nini. Não é se assustar com o clima. Não importa o que for. Sempre venha louvar a Deus. Ele seja louvado porque é bom. Agradeço também ao Papa Reverendo Malungu que nos fez a graça de estamos aqui e falar a parte do Senhor para o povo. De amado, este lugar, Ele próprio Deus diz e Ele quer passar a ensinar seu povo. Por isso, nesse tempo que Ele se revela, o que vem dele é que nos traz a vida. Lemos o livro de Êxodo. Exode 15, 22 na 25. 15, 22 até o 25. Exode ezali moko ya ba mikanda oyo Moïse akomaki. Êxodo é uma das cartas que Moisés escreveu. Moïse akoma mikanda 5. Moisés escreveu 5 cartas. Oyo babengi Pentateuque. Que são chamados de pentacósticas. Mokanda liboso ezali Genèse. Primeira carta é Gênesis. Oyo ezako monza biso ebandeli ya mokili pe ya mutu. Que revela o princípio do mundo e do homem. Oyo ezali Exode. E o segundo é este, Êxodo. Oyo elakisi kobima. Que mostra a saída. Pe ya misato ezali Levitique. E terceiro é Levítico. Oyo Nzambe aponaki penza libota na ye po na korande ye culte. É que Deus escolheu para o seu povo lhe render culto. E o quarto é o número. Aí contaram o povo. E o último é o Deuteronômio. Que é voltar na lei. Aleluia. Amém. Aqui Moisés, que Deus levantou para tirar o povo de Israel da escravidão no Egito. Após a saída, destino era a terra prometida, que é Canaã. Agora na sua ida, na sua saída do Egito, conforme Deus mostrou a sua mão poderosa na travessia do Mar Vermelho, eu abrirei caminho no mar e o povo passará. Era grande maravilha. Agora o destino era Canaã, terra prometida. Como diz as escrituras, pegaram a direção do deserto de sul. Povo de Israel, segundo a palavra de Deus, fizeram 3 dias no deserto. Não havia água para beber. De amado, a água é muito útil na vida do homem. É a vida do homem. Na vida do homem, a água é muito importante. Ao beber, ao cozinhar, banhar. Se andares, ficares cansado, deves banhar para ganhar a força. O sol também se te tocar. Vê como o deserto tem sido. Há muito sol. É um lugar de pobreza. Há muita sede. Agora caminharam 3 dias sem água. Irou o povo. Como homem é homem, o povo começou a murmurar. Começaram a murmurar contra Moisés. O que tinham que falar? Moisés, como líder, disse: o que farei? Conforme diz a Bíblia, Moisés clamou ao Senhor
Porque ele quem os tirou. Ele quem os conduzia. Na sua divindade. Ele sabia que estou a lhes conduzir a caminho do deserto. Não tem água. É um lugar de dor. Caminhavam segundo a direção do Moisés. Ao destino que ele colocou. Mas aonde chegaram? Não havia água. Quando chegaram nessa cidade de Mar, viram água. Mas era água amarga. Água amarga. Não era útil para a saúde humana. Por isso começaram a murmurar. Moisés clamou a Deus: Pai, vê o teu povo. Vê o momento que atingimos. O que dizes? Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Ele como líder, ele que estava à frente, ele olhou o que ele deu a missão. Vê a posição que atingimos. Pai, o que tens para dizer? Conforme Deus é Deus, Ele quem os tirou. Aquele era seu povo. É amado ao Senhor. Desde o princípio, Deus estava sempre presente do povo. Aonde? O povo que o seu nome vai habitar. Aonde o povo que vai passar a louvar seu nome. Por isso escolheu o povo de Israel. E agora o povo de Israel é o povo de Deus. Como ele mesmo elegeu-os, não poderia vê-los sofrer. Não poderia vê-los falecendo. Porque ele que era seu pai. Amém. Moisés clamou. Conforme Deus é Deus, rico em bondade. Donc, le Père de miséricorde. E é Pai misericordioso. Deus ouviu o clamor de Moisés. Ele indicou uma haste. Conforme revela a Escritura. Haste. Pau. Haste, sinônimo. Pau, né? Sim. Ele mostrou uma haste. Em francês, bastante. Disse: pega esta haste. Jogue na água. Moisés pegou a haste, jogou na água. Enquanto jogava na água, de amado, a água mudou de sabor. Tornou-se puro. Foi purificada. Agora foi boa para se beber. Foi boa para se cozinhar. Também para banhar. Amém. Aleluia. Amém. Bem amado ao Senhor. Deus é Deus. Conforme diz o seu livro. O livro de Romanos 5:8. Diz o quê? Enquanto estávamos no pecado, havia um homem que havia sido morto por nós. Aleluia. Amém. Deus já havia preparado um homem que havia de morrer para que tu fosse salvo, para que tu estejas bem. Deus sabia, na sua divindade, que este povo, nesse caminho que eu estou a lhes levar, não importa o que for, encontrarão obstáculos, mas eu, Deus, farei sempre maravilha. Aleluia. Amém. Por isso, nosso tema da tarde de hoje, Deus proverá. C'est Dieu qui pourvoit tout pour nous. É um Deus que proverá tudo para nós. Aleluia. Amém. Tu, filho de Deus. Tu, filho de Deus. Não importa a condição. Não importa as situações que tu tens, que estás a atravessar. Nem amado ao Senhor. Na verdade, somos humanos. Eu posso murmurar, mas saiba que Deus existe. Deus pode prover tudo para ti. Não em vão te deixou atingir o dia de hoje, porque sabe que precisa sempre de ti. Mas tu também precisas de Deus. Amém. Se vemos no segundo livro de Reis 6, do 1º até ao 7º, ali é a história do profeta Eliseu.
filhos dos profetas, viram que o lugar onde eles congregavam estava apertado. Pediram ao líder, ao profeta Eliseu, que expandirmos esse lugar. Devemos ir cortar árvores fora. O servo de Deus também permitiu-lhes. Vão. Um deles pediu ao servo de Deus: acompanhe-nos, líder. Ele disse: na verdade irei convosco. Enquanto iam, começaram a cortar árvores. Um deles, machado, enquanto cortava, a haste caiu na água e gritou o rei: esse machado foi emprestado. Foi emprestado. O rei disse: eu? Aonde caiu? Mostrou o lugar que caiu. O profeta pegou um pau, colocou aonde caiu. Vê pau atraindo ferro. Ao invés do ferro atrair a árvore, mas a árvore quem atrai o ferro. E o ferro saiu. Aleluia. Amém. E continuaram o trabalho. Bem amado ao Senhor. Vê o poder do pau. Desde o princípio. Desde o princípio. Deus já havia preparado um pau para que nós estejamos bem. Por isso o livro de Romanos está nos a esclarecer. Enquanto estávamos no pecado, alguém havia morrido por nós, que foi crucificado na cruz. Por isso tu, filho de Deus, não importa como, os problemas que tu tens, olha somente na cruz. Olha somente na cruz. O teu olhar na cruz, receberás a tua solução. Este filho dos profetas, para terem solução, era somente no pau. O povo de Israel, no deserto, com a sede que eles passavam, pau. Somente o pau é que purificou a água. De amada cruz, é tudo para a vida do cristão, é tudo para a vida do homem. Se não for o caminho da cruz, se não fosse pela cruz, tu e eu não estaríamos aqui, nem chegaríamos no dia de hoje. Se estamos no dia de hoje, se atingimos o dia de hoje, é somente na cruz, é somente para a cruz. Devemos pensar. Quantos problemas que tu já deparou na vida? Na tua vida, desde a infância até hoje. Quantas vezes endoeceu? Mas Deus te cobriu até chegar no dia de hoje. Tudo é a obra que se fez na cruz. Somente na cruz. Se não fosse o caminho da cruz, tu e eu não existiríamos. Muitos problemas que temos nas famílias, nos trabalhos, aonde a gente vende, nas escolas. Quantas vezes no bairro, nos quintais onde vivemos, problemas fortes, que é preciso te levar à morte, mas a cruz está a te livrar. Somente na cruz é que dá a solução. Se viemos aqui, toda a gente veio com problema, todos trouxeram dificuldades aqui. Se viemos aqui, é somente na cruz. Por isso o livro de Deus nos diz: eu levo meus olhos na montanha. Onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Eterno. Bem amado ao Senhor, somente na cruz, aonde vem o nosso socorro, aonde estamos a receber a solução, aonde estamos a receber a salvação, aonde recebemos a vida, aonde fomos chamados filhos de Deus, somente na cruz.
na cruz, onde tudo se cumpriu. Aleluia. Amém. Deus está a provar tudo para nós. Por isso o Filho de Deus, que foi chamado Filho de Deus, mesmo se o problema chegar, toda a situação que vai chegar, saiba que Deus conhecia. Nada nesta terra pode acontecer sem conhecimento de Deus, sem Deus permitir, porque Ele é Deus. Por isso a Bíblia nos diz: tudo perante Deus está se apresentando nulo. Deus vê tudo. Por isso sempre, cada vez nos alertam no nosso Papa Malungo, principalmente as mamãs, em todas as más situações que chegam a nós. Às vezes no óbito, perder um ente querido. Perder um ente querido é muito difícil. É preciso saber controlar nossas emoções. Conforme a gente chora, Deus me fizeste isso por quê? Me deixou por quê? Permitiu por quê? Aleluia. Amém. Essas palavras devemos excluir. Deus quem dá, Deus quem recebe. Deus sabe o porquê de tudo. Tu fala, Deus me fez isso por quê? Deus vai te fazer o quê? Aleluia. Amém. Se Ele permitiu o acontecimento disso, é talvez por um bem surgir. Tudo que acontece, muito na divindade, que vai trazer dor aos outros, talvez é para atrair um bem. Amém. Aleluia. Amém. É para atrair uma bondade. Por isso permitiu o acontecimento disso, para que aqui se alegrasse. Por isso colocou o travão aqui, para que ali se alegrasse. Deus tirou todo o desejo do faraó na água, só para o povo de Israel passar, porque era seu povo. Por isso sempre, Filho de Deus, é preciso saber se controlar, principalmente em situações dolorosas que temos tido. Devemos saber se controlar. Aleluia. Amém. Na cruz é que cumpriu tudo para nós, é que fez tudo para nós, é que Jesus disse que tudo se cumpriu. Amém. Amém. Tudo está cumprido somente na cruz, para que este povo de Israel se alegrasse e disseram a Moisés glorificarem Deus. Era somente na cruz, porque já odiaram aquela água estava amarga, mas quando o pau preparou a água, vê conforme se alegraram. De amado, Deus é gostoso. Deus não é gostoso, é muito na vida do homem, porque a alegria sempre é gostoso. Vê este povo conforme se alegrava. Disseram, na verdade Deus é bom. Moisés, na verdade tu és bom. Por quê? Porque a água mudou de estado. Passaram a beber água pura, comer bem, banhar em condições. Aleluia. Amém. Filho dos profetas também, enquanto o pau atraiu aquele ferro, se alegraram. Disseram que na verdade Deus esteja louvado, porque foi emprestado. Como deveríamos pagar? Aonde tirar dinheiro? Vê a solução de onde veio, somente na cruz. E amado Deus, Jesus é a solução. Amém. Amém. Jesus é a solução. A cruz que nos trouxe a solução em tudo. Como Deus sabia, por isso no final disse tudo está cumprido. Não há nada para acrescentar, não há nada para retirar. Tudo está cumprido em nome de Jesus. Amém. Aplaudimos fortemente por Jesus.
Nzambe azali ko pouvoir nyonso na bomo ya moto. Deus está a provar tudo na vida do homem. Nzambe alobi na Abraham. Deus falou a Abraão: Pesanga mwana moko oyo wana. Dá-me o único filho que tu tens. Mwana moko zakala ye. Único filho que tu tens. Que tu tens. O nosso irmão Abraão disse: não hesitou. Levou o filho para ser sacrificado ao família de Deus. Porque ele disse: não havia força para produzir. Quem dá força para produzir filhos é que lhe deu força. E produziu o único filho. E ele, o pai, pediu novamente o filho. Tome então teu filho. Mas enquanto queria matá-lo, Deus disse: deixe. Vê a faca. Vê a ovelha. Pegue aquela ovelha e mate. Mate. Deus já havia preparado muito bem aquela ovelha. Preparou muito bem. Enquanto ele chamar para sacrificar seu filho, se me obedecer, vai receber aquilo. Aleluia. Amém. Bien-aimé, após toda obediência, il a une bénédiction. Há uma bênção. Aleluia. Amém. Após uma obediência a Deus, il y a une bénédiction. Há uma bênção. Israel, povo de Israel, quando beberam água, a água virou boa. Conforme diz a Bíblia, aquele lugar, o lugar onde Deus deu-lhes a lei, ordenou-lhe toda a lei e toda a ordenança naquele lugar, aonde lugar de bênção. Após toda a situação, há uma bênção. Aleluia. Amém. Eles estavam em dor, estavam faltando água. Afinal, Deus preparou uma bênção. Conforme tu hoje, em janeiro estavas em dor, nas dificuldades, mas em fevereiro, Deus sabia. Conforme nos fez entrar, há uma bênção. Há umas boas coisas feitas. Há uma bênção, porque Ele é Deus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Deus prepara tudo para o seu povo. Ele é um Deus que prova. Está a provar em tudo para nós. Tu vê dor hoje. Esse sofrimento que estás a ver hoje é para estar bem no mês de fevereiro. A doença que te incomodou em janeiro é para estar curado em fevereiro. Ele pedia a Deus. E Deus lhe mostrou a árvore para a água mudar. Bem amado ao Senhor, a Bíblia nos diz: e grita ao Eterno, e me curou. Toda a gente deve clamar ao Senhor. Não importa a dificuldade que tu tens, não importa o problema que tens, clama ao Senhor e Ele vai te curar. Ele é Deus. Se tu lhe clamar, vai te ouvir e vai descer, vai operar. Enquanto Deus desce, como diz a Bíblia, quando Deus levanta, os inimigos fogem. Neste mês de fevereiro, conforme Deus nos fez a graça de entrar, como Ele está em pé, o nosso caminho está bem. O inimigo está a se espalhar, porque Ele quem disse, em nome de Jesus Cristo. Moisés clamou ao Eterno. Et l'Éternel lui indiqua un bois. E o Eterno lhe indicou um pau. Deus não viu outra coisa para lhe mostrar, somente o pau, porque sabia no caminho do pau é onde há a solução. Aleluia. Amém. Bem amado ao Senhor, enquanto crescíamos, tínhamos um pau. Eu não sei se aqui em Luanda existe. Como biwadi bataka na pondo.
O nome daquele pau é biwati, está aí para melhorar o gosto da kizaka. Mamães não conhecem? Aquele pau quando é colocado na kizaka, com aquele que colocou bagre na kizaka, a kizaka com aquele pau é melhor que a kizaka com bagre. Dá bom aroma. A kizaka ganha um gosto enorme. Não conhecem? Boas comidas para nossas mamães que sabiam cozinhar. Havia um pai no nosso bairro. Tinha uma festa no bairro. Prepararam kizaka. Cortaram aquele pau como peixe. Todo o pau numa panela. A kizaka tirava um bom cheiro. Quando atingimos 3 horas de madrugada, as pessoas cansaram e dormiram. Aquele pai, Papa Marquem, foi na panela da kizaka. Tinha seu saco na mão. Colocou a sua mão na panela da kizaka. Pensando que aquele pau de biwadi era bagre seco. Basta a mão tocar no pau, ele joga no saco. O saco atingiu o meio. Ele disse para mim, o filme acabou. Amanheceu, foi na casa dele. Deu a ordem para cozinhar funge. Enquanto tirou, era pau. Era pau sobre pau. Aquele pai nervoso. Vai festa. Na festa do Ndeyo. A kizaka que cozinharam, afinal colocando biwadi, eu pensei que fosse peixe. Aleluia. Amém. Biwani, aquele pau. É que dá solução na kizaka. Agora é peixe e lambula na kizaka. Perdemos o gosto da comida por causa daquele jumbo. Mamãe, devemos voltar a usar biwadi. É a solução na kizaka. Aleluia. Amém. Para ver o pau, é sempre pau. No pau é que recebemos a salvação. No pau é que entrou-nos a alegria de comer sempre a kizaka. Não era para comer sardinhas, mas sim biwani. E no pau, aonde veio a solução. Por isso Deus, conforme sabia que para dar solução nessa água só tem que ser pau. O pau é onde Jesus foi crucificado, para que tudo que é nosso de errado fosse crucificado, toda a sujeira nossa fosse crucificada, para nos tornarmos limpos, para que fôssemos purificados, para que sejamos purificados. Era somente na cruz. Por isso a Bíblia nos diz: sur la croix, na cruz, Jesus foi crucificado. Foi condenou tudo que eram nossas condenações, tudo de errado que estava a nos impedir o reino de Deus. Jesus crucificou na cruz para que nós fôssemos livres. Ele que é o nosso livrador, Ele que é o nosso purificador. Toda aquela obra para se cumprir era somente na cruz. Por isso devemos olhar sempre na cruz. Toda a situação devemos olhar na cruz. Toda a posição devemos olhar na cruz. Todos os problemas devemos olhar na cruz. É que é a solução. Amém. Essa era a palavra do Senhor. Oh, natondi onkolo, Alleluia, natondi onkolo,
amen, amen. Alléluia, natondi yo, kolo e, amen. Oh, nakomesi yo nzambe nangu. Alléluia, natondi yo, kolo e, amen, amen. Natondi yo, kolo. Yemba, alléluia, natondi yo, kolo e. Oh, yemba, alléluia, alléluia, alléluia. Oyemba, alléluia, alléluia, au Seigneur, alléluia, alléluia. Oyemba, ozalimo santo masia e, Yahweh yokumama libe, lanzambe na bomoi masi yokumama. Oyemba, yokumama libe, lanzambe na bomoi masi. Oh, na pokwa ya lelo mosatu, Yahweh yokumama libela nzambe na bomoi masi yokumama. Santo Masia e, Yahweh yokumama libela nzambe na bomoi masi. Oyemba masi yakumama, oh masi yakumama. Ona pokwa ya lelo kumame, ona sanza février kumama, ona libota ya fonte kumame, ona mboka ya ngola kumama, masia. Ona bomo ya basali kumame, siya kumama yo yemba. Mame masia kuma ayo yemba kumame masia kum. Ya solo bien-aimé. Na verdade, de amado, makomi nzambe ezomonisa biso. Palavra de Deus está nos mostrar. Libota Israël egangaki epai ya Moïse. O povo de Israel clamou a Moisés. Estavam a murmurar. Natina ete bazalaki na posa ya mai. Porque precisavam da água. Mai oyo esika bakomaki ezalaki mabe. A água onde eles estavam era mau. Moïse abelelaki epai na Nzambe. Moisés clamou a Deus. Andalakisaki ye nzete. E Deus lhe mostrou um pau. Ntango na mai. Enquanto colocou aquele pau na água, mai ekomi kitoko. na verdade a água mudou de Mai estado. ekomi douce. Passou a ser doce. Bien-aimé dans le Seigneur. Na verdade, de amado, Combien de fois quantas vezes nós temos tido problemas nas nossas famílias? Ao invés de chorar a Deus, ao invés de clamar a Deus, nós clamamos outras pessoas, clamamos outros deuses, clamamos aquele que não é Deus. Mas hoje, Deus no céu foi revelado. Ele que é a solução. Quando pegou o pau, mostrou a Moisés pau, coloque na água e deu a solução. Por isso vamos pedir a Deus que Deus tenha pena de nós. Porque pensávamos que nós era a solução. Afinal, a solução está nele. Conforme nos mostrou, Senhor, tenha pena de nós. Deixa que neste tempo, nas dificuldades que eu tenho, nos problemas que eu tenho, conforme a saúde não está boa, conforme estou sem paz em casa, oh Jesus, Tu és Deus. Na verdade, traga a cura. Por isso eu te clamo, traga a salvação. Por isso sempre olha no mundo aonde veio a salvação. Oremos em nome de Jesus. Tobondeli nkolo, tobondeli molinga bi. Ya solo Yesu Masia yo zali nzambe. Nzambe na nguya nyonso. Ozali nzambe. Yo oyo simbi milimo nyonso. Milimo ya bana pe ya bamikolo. Esimba mi epai na yo tata. Nkolo. Tango wana tozano na masumu. Nazana no mota masumu Yesu Kristo. Oh nzoka nde. Yo si okufa kipo na ngai. Yo si opesa ki ngai solution. Yesu yo zali solution. Yango na ekulusu. Oganga kyolobi tout est accompli. Oh le Dieu de tout est accompli. Tata merci. Nzambe na makoki nyonso. Nzambe na solution nyonso. Nzambe na nguya nyonso. Kumbama na yo po yo zali malamu. Kumbama na yo po yo botondi. Tata merci. Na tondi yo botondi. Po yo zali malamu.
L'impossible devient possible. Watusanganye vele Yesu, usonayo mwana Nabikumba tozana yango Awatusanganye vele Yesu, usonayo mwana kwate Mikumba dozana yango Namaloba nayo Isika Ueriva posta vitema Kamo moida Oh, Jesus. Entregamos a las mãos. Senhor Pai, nossos problemas, tudo que encontramos, Pai, nas tuas mãos. Quando água passa, estamos água, Pai. Isso existe e água viva, Pai. Quando o Senhor, esse Senhor, confia, Senhor, problema, Senhor, tudo pagar, Pai. Mas, Senhor, que te lançada ali, Pai, e as o pau que Eliseu mandou deitar, sei que a enxada subiu, o ferro subiu assim na lagoa, precisa subir. Prego, Senhor, teu nome. Sim. Quando acontecem problemas, quando acontecia problemas, Tamba problème comme la cayou. a única pessoa que pode Les seules personnes à coquille. a render doce ou a render suave Kobong saba problème na yo. a sua situação é Jesus Cristo. Situation na esa Yesu Kristo. Veja esses filhos dos profetas Tala bana ba prophète. que tinham problema de dívida, Bazali na problème ya eloko ya bato. perderam uma enxada de empréstimo. Babungisi ye pasolami ya bato. Mas o profeta Eliseu dizer, Mais prophète Élisée alobi boye. deita o pau na água. Bwaka nzete na mai. O pau que o Senhor que tirou o ferro em cima da água. Nzete nde mutu ebendaki libende na se ya mai. Ele é o Deus que muda, que confunde a química. Yaza nzambe azokonfonde chimique. Jesus Cristo é sua única esperança. Yesu Kristo nde le seul espoir. Assim, entregamos a nossos Bongo tokotika. tudo que nos incomoda. Nyonso ezoderange biso. O povo de Israel murmuraram Bana Israel babandi komigmire. que não tinha nenhum lugar a buscar água. Bazali na esika kozwa mai te. Mas Mais só Deus que indicou nzambe nde mutu alakisi a deitar o pau babwaka nzete na água. na mai. E se vê que antídote, Elakisi ke eza antiveneno, antibiotique, antivene que rendeu água doce. nde ekomisaki mai malamu. E tudo isso é a força de Deus. Nyonso wana eza force ya nzambe. Hoje, Lelo talvez acontecia ou aconteceu
problema. Lemos isso, ba problema ba deu kwela yo. Muita amarga mesmo. Ba problema moko très bololo. Não está conseguindo vencer e passando ou de deixar de abandonar. Ozo koka kolekisa te. Meta a sua esperança a Deus. Tia espoir no pa nzambe. É Jesus que pode render, aliviar aquilo. Yesu ne mutaweko tia final na ba problema na. Vamos orar. Tokubondela. Rogamos. Tuteleme. Não, rogamos. Em nome de Jesus Cristo. Na kombo na Yesu. Tu sabes. Tu és bom. Senhor, viemos aqui, Senhor. Viemos contigo para entregar nosso espírito, nossa esperança, Pai. E na tua mão, Jesus Cristo, seja presente em tudo. Oh, Tabuba Sofina lá, escozobona. Tabuba Sofina, escozobona. Tabuba Sofina, escozobona. Tabuba Pessoa como na família, escozobona. Tabuba Pessoa como sai como, escozobona. nome de Jesus. Tabuba Sofina caiu, escozobona. Oh Jésus, merci. Alléluia. Oh Yesu, tende la main à ton peuple. Oh Yesu, merci. Jésus, nyonso na bondeli oto. Merci pour ta présence. Muito obrigado, Pai. Limitamos a nossa esperança contigo, Pai. Entrego, Senhor, minha consciência nas tuas mãos. Como que, Senhor, tu pagaste, Senhor, a dívida. Ajudaste, Senhor, esse filho dos profetas para pagar, a devolver, enxadarei, Pai, segundo o Senhor, o profeta, eita, pau, em cima da água. Assim, Paulo que tirou a enxada se moveram. Uma, Senhor, confusão na química, Pai, que não se faz. Deus seja presente em tudo. Rogamos agora, Pai, e contigo eu entrego o momento nas tuas mãos. Entrego este tempo todo que tu seja, fica presente em tudo.
Rogo te Pai. Il croyait qu'ils allaient se mouiller dans l'eau. Aïe, aïe, aïe. Maintenant, la Bible dit que Jésus dormait. Jésus était dans la même barque, mais il dormait. Je me dis à quelqu'un, le silence de Dieu, c'est pas son absence. Dieu peut être calme, mais il n'est pas absent. N'est-ce pas, il est écrit qu'il est le Dieu qui est omniscient, omnipotent, omniprésent. Il est partout. Même dans l'affaire, Dieu est là. Même dans ta souffrance, Dieu est là. Même au milieu de ta maladie, Dieu est là. Dieu est partout. Mais Yesu alali. Yesu alali. Maître, réveille-toi. Maître, réveille-toi. Maman, maman, moussousou. Nous allons arrêter de mater ce que la moussiété. Lina moussousou, nous allons arrêter ce que la moussiété. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut réveiller Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut réveiller Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut réveiller Dieu? Ah, non, 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 non. Tata, muito obrigado pelo fim desse tarde, Pai, desse culto. Entrego as cargas, Pai. Confiamos contigo, Pai. As cargas que incomodam nossos corpos, nossas vidas, nossas almas, nosso espírito. É por isso, Senhor, entrego esta, Senhor, assembleia nas tuas mãos. Neste culto que viemos te entregar, descargar as cargas, Senhor, que está a nos incomodar, Pai, através de incomodações, perturbações, espírito de corpo, Pai, das almas. Por isso, Senhor, entregamos a tarde e esta noite que tu possa, Senhor, a dar solução a quem está aqui presente, Pai. Na sua palavra, o povo murmuraram por causa da água, Pai. Mas a água, onde que chegaram, Pai, água de Mara, Senhor, essa água estava amarga, muito amarga. Mas, Senhor, Moisés não sabia como fazer. Mas tu que indicaste a Moisés para ditar um pau, esse pau como antídoto, e que neutralizou a amarga, Senhor Jesus. E sim, assim que a água fica doce. Tu que muda tudo, venha nesta tarde, Pai, a dar solução, a dar resposta em tudo, Senhor, que incomoda minha mãe, meu pai, meu irmão e minha irmã. E as crianças aqui, Pai. Da solução nas suas famílias, Pai. Dê seja a resposta nesta tarde. Tudo que nos incomoda, Pai. Tu que sabe que tem poder, Pai. Assim vamos te reprimir. Agora, tudo que não te agrada, não te dá, Senhor, não te louva, tudo que não confessa teu nome, que seja longe, a saindo agora, no lugar seco, Pai. Derrama fogo e sangue, Pai, a nos cobrir, Pai, ajudando, Pai, pelo nome de Jesus, pelo sangue de Jesus Cristo. Assim, deixamos caminhando nas tuas mãos. Deixa amanhã, programa todo nas tuas mãos, até domingo nas tuas mãos. Assim seja presente em tudo que assim rogamos. Benção pregador e benção interprete e oficiante. E todos nós, assim, procura bom transporte que nos levará até nossas moradas, Pai. Que seja sempre na continuação, em nome de Jesus, nosso Senhor Salvador. Assim, digamos, não esquecemos as mamães que faleceram, que perderam os seus mães, nas tuas mãos, anúncios, ofertas, seja sempre presente em tudo. Assim rogamos. Obrigado, Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Senhor Amém. Jesus. Amém.